Odair falou após o jogo contra o Botafogo de que ele tá feliz porque esse foi o melhor dos 3 jogos depois da volta. Se não fosse o melhor dos 3 jogos, ou menos pior, a gente estaria eliminado, tá, Odair? Porém, daqui a 2 dias tem Flamengo e a gente precisa analisar individualmente, além não só de coletivamente, como eu já fiz na análise Pocket, cada jogador desse Fluminense Botafogo, e é isso que a gente vai fazer nesse momento. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe o seu like aqui embaixo que ele é muito importante. Olha o tamanho do meu polegar para poder dizer que quão importante é o like que você deixa aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra gente bater 97 mil, beleza? Vamos embora então. Para começar, Muriel, eu vou ser bem sucinto dessa vez porque eu já deixei muito clara a minha opinião sobre o Muriel. Tanto aqui nos vídeos e tal, mas bastante lá também no podcast. Por sinal, tem podcast sobre Fluminense e Botafogo. Aí sou eu e o Fio falando, complementando o que eu falo aqui, com muitas outras coisas. A gente fala do Fla-Flu já também. Ouve aí que o primeiro link aqui na descrição. É isso, na descrição. Bem, sobre o Muriel, bem sucinto. Mais uma vez, ele deu vários sustos. Tem uma saída de bola dele que ele vai sair com a mão e sai completamente atrasado. Ele hesita e volta e Digão salva, claramente. Muito inseguro, porém fez 2 boas defesas. E nenhuma dessa insegurança dele tirou gols, deu gols ao Botafogo, né? Então, uma dessa ele fez... foram 2, a outra foi uma boa defesa, uma bola estava indo para fora. Então, por essa atuação, nota boa dele aí, porque não gerou gols. A minha preocupação com o Muriel é muito mais para o futuro, né? Até quando isso não vai gerar gols e quando isso gera. Por exemplo, a última vez que a gente lembra-se mais claramente que gerou um gol, uma saída errada dele, e 2 saídas erradas dele, foi na semifinal contra o Flamengo, em fevereiro, né? Na lateral direita, Gilberto, mais uma atuação 880. Eu sei que você está com muita raiva de Gilberto. E eu acho, de fato, que ele não foi muito bem no jogo. Mas é fato que Gilberto produz ofensivamente. O custo dessa produção ofensiva é que fica muito caro. Gilberto está segurando demais a bola. Isso já faz 2 jogos que eu tenho percebido, 2, 3 jogos desde a volta eu tenho percebido isso. Bem como até melhorou um pouquinho na marcação dele, mas na cobertura nem tanto. Mais uma partida de média para baixo dele, né, de média abaixo, né, não para baixo, abaixo, porque não consegue render e pelo lado direito, mais uma vez, o Fluminense criou muito pouco com ele. Na zaga, vamos botar a dupla Nino e Digão, porque merece aqui. Não vou aplaudir tão forte por causa do microfone, mas merece nossos parabéns, porque jogaram muito bem e efetivamente, eu vou ser sucinto também, porque eu comentei sobre Nino lá na análise Pocket, né? Nino fez pra mim a melhor partida dele com a camisa do Fluminense, sim, e eu até brinquei que ele só não foi melhor porque era o Botafogo do outro lado, que se fosse um outro time talvez ele tivesse tido uma atuação ainda melhor, porque ele seria mais exigido, mas uma atuação muito boa dele. Se ele fez isso tudo e tal, por que a nota dele não é 10? Porque era o Botafogo do outro lado, né? Ele também não foi tão exigido, assim, apesar do Pedro Raul ser um bom centroavante. E do outro lado, Digão, que fez pra mim uma ótima partida, assim, comparando ao que a gente esperava. E que realmente me coloca a pulga atrás da orelha, colocou não, se ele deve ou não ser titular contra o Flamengo. Eu gosto do Matheus Ferraz, mas tenho medo da rapidez, eu acho o Digão mais rápido do que o Matheus Ferraz, por exemplo. Enfim, tô com dúvidas. Mas boa atuação de Digão, gostei bastante também. Só para completar a dupla Nino e Digão, Nino foi o jogador que mais interceptou, foi um dos jogadores que mais desarmou, foram os jogadores que mais acertaram passes, mas aí é normal porque a gente trocou muito passe fácil na defesa. Enfim, foram bons também em números, né? Não só na atuação. Na lateral esquerda, Egídio para mim o pior em campo, né? Egídio, até agora, ele só justificou a titularidade dele por quem é o reserva. O melhor jogo para justificar a titularidade de Egídio foi o segundo tempo contra o Volta Redonda e provavelmente o jogo contra o Macaé que a gente não assistiu, porque aí a gente viu o reserva em campo. Porque o desempenho de Egídio pelo Fluminense nesse retorno agora é bem fraquinho, muito fraco. Desde problemas ofensivos, enfim, uma bola que ele recebe na área e fica tentando cavar pênalti ao invés de ir pro gol, alguns erros bobos, tabelas dele de Wellington Silva que não davam tão certo.
Não sei, não tenho gostado. E defensivos também. O Luiz Fernando ou Luiz Henrique, eu sempre confundo esses do Botafogo. Mas brincou com o Egídio ali pela direita, né, do ataque deles. Então, assim, Egídio mantido titular? Porque a gente conhece o reserva, né? Passando para o meio de campo, a gente vem com novidades, né? Mas primeiro a gente vem para Hudson. Muita gente... O Hudson ele não tem aparecido tanto para o jogo, isso é fato. Aparece, domina, toca, mas não tem sido um jogador extremamente participativo. E isso faz com que muita gente ache que ele tá lento em campo, tá sumido, etc. Quando, na verdade, o Hudson tem ficado muito mais como um jogador para ser destruidor ali pelo centro, né? Era o Hudson pelo meio, Dodge pela esquerda e Iago pela direita, né, a volância, e o Hudson tem jogado muito dessa forma. É a melhor forma para usá-lo? Não sei, mas também não está comprometendo, não erra tantos passes, também não força tanto, está jogando um feijão com arroz tradicional o Hudson, né? Diminuiu um pouco a intensidade, né, que era o que estava fazendo ele tomar amarelo todo jogo antes. Também não tem sido tão exigida essa intensidade toda em desarmes, mas pode ter certeza que quando o Flamengo vai ser, a gente vai precisar do Hudson vibrante. Esse Hudson aí contra o Flamengo, não sei se rola tanto não. Aí a gente passa para a esquerda com o Dodge. Surpresa, entre aspas, de Odair na escalação, e que rendeu bem. Gostei da partida de Dodge. É um jogador que obviamente tem as suas limitações, é um jogador que num cenário ideal pra gente de brigar lá em cima na tabela, ele não é o titular, porém é um jogador bom de se ter no elenco. Eu gosto de ter Dodge no elenco, né? É óbvio que pro elenco que a gente tem, pro que a gente almeja, é um jogador bom de ser no elenco para usar em partidas assim, de vez em quando. Gostei da atuação, deu mobilidade ao meio de campo, forçou algumas jogadas ali conduzindo a bola também, assim como o Nino também fez bastante conduzindo a bola, mas aparecia, tocava, tentava dar opção. E na marcação muito bem. Dodge tem se mostrado um jogador que marca e que desarma bem também, né? Isso é importante para esse ponto. Manteria para o jogo contra o Flamengo? Talvez sim, porque eu gostei desse esquema. E no outro meio de campo era Iago Felipe, jogador que jogou mais pela direita. Iago ontem apareceu mais, na verdade ele sempre faz isso, mas estava com um desempenho técnico muito abaixo. E eu gostei do desempenho técnico dele contra o Botafogo, mas não é um gostei, assim não é, porque ele está melhor do que nos anteriores. É outro jogador que eu gosto de ter no elenco pela versatilidade, era o jogador que conseguia girar ponta num pedacinho do jogo e depois está desarmando atrás de Hudson, né? Tipo, numa linha bem defensiva. Não à toa cansou no início do segundo tempo, já não tinha mais tanta perna e foi substituído. Aí a gente vai para o meio de campo ataque com Nenê. Fazia uma partida normal no primeiro tempo, sem ter tanta chance nessa. Ele teve algumas poucas chances, mas teve a chance de falta, que ele bateu, passou bem perto. Teve algumas chances de finalização, mas não mandou tão bem. E, enfim, ia fazendo aquela típica partida que se acaba o jogo e a gente perde, a gente já está criticando muito. No segundo tempo, o gás dele acaba, a gasolina dele acaba com 15 do segundo tempo. Eu falei isso, e já estava claro. E ele passa a ser um peso em campo, isso é fato. Nenê, quando acaba, não tem mais um rendimento físico ali e tal, ele é um peso, ainda mais pelo jeito que se desenhava o jogo, do Fluminense tendo que arrancar para poder chegar perto do gol. O Fluminense não chegava muito com jogada trabalhada e tal mais, que já o Botafogo estava começando a pressionar. E aí vem lances bizarros, como o cruzamento dele lá de direita, né, que a bola vai completamente torta, enfim, alguns lances bizarros. Para mim, a nota de Nenê cai um pouco por causa de Odair, que manteve ele em campo durante tanto tempo. E no ataque, o Wellington Silva. O Wellington Silva, que para mim fez uma partida de ruim para média, mas mais para ruim, assim. Eu não achei ele pior do que o Egídio, por exemplo, do que Gilberto, mas achei uma partida decepcionante. Enfim, eu vou falar já de quem entrou, mas não é para ser titular. Ele tentou algumas jogadas pela esquerda, não sei se afetado também pelo Egídio, que estava jogando por ali, né? E Egídio não rendeu, e o Wellington Silva para mim também não rendeu tanto. Mas ele, por exemplo, se eu não me engano, que dá o passe para Egídio entrar naquela bola que ele entra na área e tenta sofrer pênalti. É ele que dá o passe para Fred, o gol que Fred perde, né? Porém, criar jogadas, o que diferencia, né? Se a gente for botar Marcos Paulo e o Wellington Silva um do lado do outro, a gente vai pensar qual o motivo para a gente escalar o Wellington Silva. O drible, essa insinuação, o salseiro que eu brinco aqui. Só que ele não fez isso. O Odair estava pedindo domina e toca, domina e toca, domina e toca.
for para isso é melhor Marcos Paulo, né? E o outro centroavante é Frederico. E aí eu falei bastante sobre ele lá no podcast e também na análise pocket, então aqui também vou ser sucinto. Fred é um ótimo centroavante, tem um poder de finalização muito grande, mas nesse jogo, mais uma vez, né, eu vi só o jogo contra o Volta Redonda e esse, mas contra o Macaé acho que foi igual, ele mostrou que o Fluminense não joga para ele. E Fred precisa do time jogando para ele. O time jogando para ele, ele é um centroavante muito bom, muito fazedor de gol. Mas o Fluminense não joga pro seu centroavante. E a gente viu a diferença, obviamente guardadas as devidas proporções, quando Fred saiu e a gente teve um atacante um pouco mais veloz para poder jogar no seu lugar e a gente criou as melhores chances. Obviamente, considerando da queda de rendimento técnico e físico do Botafogo também no final do jogo. Hoje, infelizmente, Fred não pode ser titular do Fluminense. O titular hoje é Evanilson, que já é o outro da análise agora. Porém, aceitar isso e fazer isso agora mostra o quão certa foi a contratação de Fred, né? Se fizerem isso agora. De que, beleza, prioridade é o Fluminense, ele não tá bem agora, mas pode ser no Brasileirão a gente encontre um outro caminho para vencer jogos e ele vai ser extremamente útil e vai fazer muito gol. Tem que passar por esse entendimento também. E sobre Evanilson, é isso que eu falei. Ele entrou, deu velocidade, é o típico jogador que a gente não consegue encontrar motivos para ele ser reserva, além de que o titular é Fred. Porque ele estava muito bem, estava rendendo bem e os jogos que entrou participando bem, né? Contra o Volta Redonda não teve muitas chances, mas porque ele entrou de titular fora da posição dele, mas como centroavante rendeu. E ontem criou duas oportunidades, né? A cabeçada que o Gatito defende e aquela outra pancada que o Marcelo Benevenuto se joga na frente da bola e consegue travar. Eu contra o Flamengo iria de Evanilson no ataque. Outros que entraram, Fernando Pacheco, para mim mostrou cada vez mais que Marcos Paulo precisa ser o titular naquela posição, porque também entrou com a mesma jogadinha manjada, tentou e não acertou praticamente nada. Eu gosto do jogador, acho que pode render, mas é fato que ele rende muito mais pela direita do que pela esquerda, porque a jogada dele é de linha de fundo, e ele precisa parar com essa jogada também, né? Porque sempre é a mesma coisa, dá o tapa na linha de fundo e cruza rasteiro. Então não agradei muito da entrada dele, mas ainda assim achei melhor do que o Wellington Silva. E o outro foi Marcos Paulo, que entrou no lugar de Nenê. Eu já falei ao longo da análise, para mim Marcos Paulo tinha que mudar a dupla de ataque. Para mim a dupla de ataque seria Marcos Paulo e Evanilson, voltar a essa dupla contra o Flamengo. Ele entrou em poucos toques na bola, jogou bem. Não foi excepcional, não foi. Então vocês estão vendo pela nota. Mas ele foi bem, entrou e fez alguma coisa que os outros não fizeram, que é dar passes rápidos, obviamente, com o Botafogo já mais cansado. E para fechar quem entrou, né? Entraram só 4, Michel Araújo no lugar de Iago Felipe. Michel Araújo, eu até, assim, eu gosto do futebol dele, mas é muito, muito, muito burocrático, assim, né? Ele não deu para analisar ele ainda, porque ele só entra em jogos nesse naipe, onde o Fluminense o outro time já tá cansado. Dessa forma, é bem difícil, assim. Ele pegou na bola não muitas vezes, sempre tentando conduzir ali num contra-ataque, e não fez nada para saltar os olhos, nem de positivo, nem de negativo. Esse é o tipo de jogador que a gente precisa ver mais tempo e precisa ver como titular e tal. E a gente agora não tem mais cenários para testes, né? Agora a gente já tem Flamengo, talvez Flamengo e depois Brasileirão e Copa do Brasil. Não tem cenário para teste mais. O Odair não testou quando podia testar. Sobre o Odair Hellmann, como eu falei, eu não dou nota mais para técnico. Então fica aí esse ponto, né? Pra mim o time acertou, teve jogadas trabalhadas, que saudade que eu tava disso, algumas jogadas trabalhadas, ficou melhor com essa trinca de volantes com o Iago e Dodge tendo mais liberdade para flutuação, porém pra mim é fato de que a dupla de ataque precisa ser alterada. Esse esquema depende de jogadores com mais qualidade na ponta e centroavantes com mais mobilidade. E isso, é claro, formaria uma dupla com Evanilson e Marcos Paulo. Eu iria assim contra o Flamengo. E você? Saudações tricolores, até a próxima. Diga sua opinião aqui nos comentários. Valeu!